Olá, boa noite. Rafa, entrando aqui com a gente. Tô anexando aqui o nosso tema da live de hoje. Tô aqui na tentativa. Pessoal, sejam bem-vindos todos e todas. Rafa, faça o convite aqui para mim. Aqui. Rafa já está entrando aqui com a gente. Nosso tema de hoje: restaurando relações de forma rápida, profunda e com amor. Boa noite, Boa Rafa. noite, minha querida. Boa noite. É Tudo uma bom, alegria, Rafa? uma honra estar aqui com você. É um grande presente estar aqui contigo no teu canal. Muito gostoso também estar te recebendo hoje aqui. Rafa, eu estou aqui tentando fixar aqui nosso tema aqui da live. Tem hora que dá certo rapidinho, tem hora que demora um pouquinho mais. Opa, vamos lá. Tudo Aqui. certo. Eu estava, enquanto isso, Agora viajando foi. na tua música. Ai, Que que delícia essas gostoso. musiquinhas, né, gente? Quem foi da época da música lenta? Meu Deus! Que Vou maravilha pedir um pouco. relembrar isso, né? Vou pôr um pouquinho mais de música aqui, agora bem baixinha, né, Rafa? Ai, Para por favor. isso, para a gente entrar nesse clima, né? Nessa condição assim mais amorosa para começarmos a nossa conversa. Eu queria iniciar dando as boas-vindas para quem está entrando aqui na live conosco, que as pessoas possam interagir com a gente. Quem está gostando dessa live, vai clicando no coraçãozinho. Quanto mais corações, mais a live vai sendo publicada, né? Vai sendo, fica em destaque. E se você tem alguém para convidar, tem um aviãozinho aí à sua direita, manda esse convite para o maior número de pessoas que você entende que vá aproveitar essa nossa conversa, né, Rafa? E eu Isso mesmo, a estou gente muito feliz de ter hoje essa conversa aqui contigo, Rafa. Gratidão imensa. me sinto muito honrada pelo convite. Eu sei que vocês fazem parte de um time maravilhoso, que eu aprendo muito, eu acompanho muito, são meus professores, meus mestres também. Então é um grande presente. E a cada um que vai entrando também, perguntas que vão surgindo, vão fazendo, é um bate-papo, é uma troca, então vão compartilhando também. Gratidão Isso. imensa, Evelyn. Eu que agradeço. E, Rafa, eu gostaria até que você falasse um pouquinho, né? Você tem um trabalho, mentora de mulheres em empresas, é palestrante, escritora do livro Milagre do Amor, como consciência altera a biologia. É uma parte aqui da nossa conversa que tem a ver com estudo, pesquisa, prática da Rafa, comunicação não violenta. Então, quem está entrando, sejam bem-vindos, interajam aqui conosco, participe também. E eu quero saber de você, Rafa, que, né, essa sua experiência, a questão de escrever um livro, um tema que ao mesmo tempo é gostoso, é leve, mas como trilhar esse caminho, né, Rafa? Sabe que é muito bacana quando olha a trajetória de como começou e de por que começou. Eu me formei em comunicação social, minha primeira formação foi comunicação social, e quando eu fiz a formação lá em 96, que eu comecei a faculdade, então na época eu não fazia a mínima ideia para que seria a comunicação, né? E lá naquela época, o meu TCC foi em 2001, ele foi voltado para comunicação não violenta nas empresas. Como que se estabelecia a conexão entre a gerência, os gestores e os seus funcionários, seus subalternos, né? E naquela época não tinha praticamente, imagina há 20 anos, não tinha praticamente bibliografia. Então, Uhum. toda a minha pesquisa eu fiz em Blumenau, na época, Santa Catarina, foi descritiva de caso, foi totalmente a campo, 100% a campo.
E desde aquela época, eu sempre fui envolvida, curiosa nas relações, no que envolvia a comunicação. Eu não fazia ideia que seria esse a minha trajetória, que hoje é o meu principal motivo, né? De entender as conexões, entender como é que funciona os nossos filtros de comunicação, como se estabelece as conexões. E foi por isso que eu fiz comunicação lá atrás. E não foi no curso de comunicação que eu aprendi isso. Não foi nem um pouco. É. Muito pelo contrário. No curso de comunicação, pelo menos naquela época, era muita disputa de ego, disputa de aparências, então era uma disputa de território, assim dizer, né? E eu aprendi a profundidade de conexão da comunicação, mais precisamente há 4 anos, quando eu iniciei meu trabalho com a constelação familiar. Então, eu iniciei através do Nelson Teston, através do Instituto, né, do Luciano, da Claudiane Tavares, então um time maravilhoso. E aí a gente começou a entender que filtros são esses, que filtros cada um de nós temos que impossibilitam a gente de falar. Porque quando eu fiz comunicação, era porque eu não conseguia me expressar. Sabe quando você vai falar e parece que tem uma batata quente na boca, assim, e não sai nada? Então, eu era aquela que não levantava a mão. Eu me encolhia inteira, fechava meus ombros, eu tentava Até me se esconder escondia. através, me escondia através de um riso, engolia a minha mágoa, engolia minhas dores. Eu não sabia como expressar as minhas necessidades. E esse é um dos principais quesitos da comunicação não violenta, né? Você conseguir catalogar o que você está sentindo. Porque muitas vezes a gente chega para alguém, por exemplo, numa relação, eu não te falei que eu não quero aquela toalha molhada em cima da cama? Eu não te De novo falei. você fazendo isso? Falei. É um exemplo simples, né, do dia a dia, mas que acaba com muitos relacionamentos. Porque começa um diálogo e já termina. Qual que é a possibilidade, a chance de uma comunicação, de ter troca de informação, se começa com uma acusação? Não é verdade? Então, muitos dos diálogos, eles são feitos através de acusações, através de apontamentos, através do que a outra pessoa tem que fazer, não através do que eu preciso, da minha necessidade. Então, quando eu comecei a entender, através dos estudos, esses meus filtros, sempre a gente começa pela gente, né? Sempre nós somos o laboratório, para depois passar isso para as outras pessoas e ajudar, se essa for a missão. Isso é Então, bem através da bacana, né? constelação, Isso é bem sim. bacana, né, Rafa? Eu falo isso, o quanto é importante a gente, nós nos submetermos ao processo, para depois você trabalhar Uhum. isso com o outro. Porque aí você reconhece o que acontece. Nós estamos falando aqui de sentimentos, de emoções. É só quando eu olho para as minhas emoções, para o meu sentimento, que eu consigo reconhecer isso no outro. Sim. Fica mais Boa leve. noite. Sim. E, O pessoal está dando boa boa no- noite. Oi, Tati gente, é uma vão terapeuta. entrando. A Tati é uma terapeuta que trabalha aqui junto comigo em Campinas, na clínica, trabalha com Uhum. acupuntura, o quanto nos ajuda nesse processo, Ai, que né? delícia. A acupuntura foi bem importante para mim ano passado. Eu passei por pneumonia fúngica, inclusive a constelação trouxe as razões, né? E a acupuntura foi muito bacana. Até o pneumologista disse que ele viu que eu acelerei, eu fiz eu tive um avanço muito rápido na cura, né? Quando eu cheguei ao diagnóstico, já estava bem avançada na pneumonia fúngica, até eles acharam que fosse algo muito mais sério. E quando eu fiz um tratamento com as terapias integrativas, ele tá. Eu nem imaginava que isso podia ser para pneumonia. Então, que esse foi um dos motivos do meu livro, né? O livro que eu publiquei, o livro digital, a cura através o milagre através da cura, assim, da biologia. Então, como a consciência ela altera o nosso fator de
de percepção do mundo, daquilo que a gente tem através de nós mesmos. Então, um dos filtros que nós temos é a comunicação através da aceitação. Então, quando a gente vai percebendo isso, e eu falei da acupuntura porque são ferramentas da terapia integrativa que nos estabelece a saúde e a conexão com a vida, né? E o nosso corpo é o mapa das nossas emoções. Então, quando a gente já estabelece alguma doença, quando a gente já estabelece alguma, alguma descarga externa, é porque essa doença já começou em algum nível muito anterior e está achando uma forma de se expressar, exteriorizando no nosso corpo, já que já deu sinais de uma enxaqueca, já deu sinais de uma dor de estômago, e a gente acaba expressando isso, o nosso corpo é tão inteligente que nos dá aquele chacoalhão. O que a Juju está falando? Ambientes empresariais, como estabelecer um diálogo não violento com pessoas que se comunicam de maneira violenta. Minha filha Então, tá Rafa. É minha querida! filha. Ah, que Pode por aqui. bacana! Muito prazer! Então, amada, é muito lindo na comunicação de empresas quando a gente faz. Voltei. Faz parte. O meu suporte aqui falhou. Numa empresa, quando a gente faz as trocas de papéis, né? Quando o funcionário, quando um colaborador, ele vai no lugar de um gerente e entra naquele lugar para sentir o que que ele quis falar em relação àquilo, qual que é a força de estar naquele lugar. Então, ele já muda a própria percepção, porque muitas vezes ele se comunica através da raiva, através da fuga ou através da luta, porque ele está ligado nos filtros lá da criança ferida dele, aonde ele viu uma mãe maltratando o pai, onde viu um pai maltratando uma mãe. Então, quando um filho e uma filha têm aqueles filtros de criança ferida, ele não vai se comportar diferente no seu ambiente de trabalho. Ele vai estar conectado ainda naqueles filtros de criança. Então, mamãe, eu te ensino como lidar com o homem. Então, papai, eu te ensino como lidar com a mulher. E no ambiente de trabalho não vai ser diferente. Porque existe a hierarquia, a ordem, não é verdade? O pertencimento dentro das leis de uma empresa. Então, quando ele entra num lugar que não é dele, é claro que ele vai se comunicar de maneira rebeldia, como um adolescente, uma criança mimada dentro de uma empresa. E quando faz as trocas de papéis dentro de uma empresa, é linda a transformação que acontece, porque há uma abertura, uma comunicação, e a humildade se estabelece ali. Porque a comunicação violenta, ela se estabelece aonde? Na rebeldia, onde não existe ordem, onde não existe hierarquia, né? Onde tem muitos filtros de rebeldia, de criança mimada mesmo. Então, quem não quer estabelecer troca, não estabelece comunicação. E é muito lindo quando a gente começa a observar o que que essa pessoa quer me trazer com esse assunto. Se a outra pessoa está sendo violenta, qual que é a necessidade dela com isso? De repente só queria uma companhia, de repente só queria uma palavra de conforto. Todos nós temos filtro. Não existe um ser humano desse mundo que não tem algum tipo de filtro. Então, quando a gente Rafa, olha, pode e falar. eu tava escutando esses dias o Rangarriga, numa das lives dele, e fizeram uma pergunta sobre esse momento, esse grande desafio, como que a gente faz para conviver bem com as pessoas dentro de casa. Eu estou pensando aqui, Uhum. ele respondeu paciência, que eu penso que encaixa bem dentro do que você está falando. É escutar o outro, Uhum. calma, respira, presta atenção na comunicação daquilo que o outro fala e como ele se expressa com o corpo, inclusive. Então, Exatamente. dentro do que você está me falando, agora eu estou entendendo quando ele diz, calma, né? Se tranquilize um pouco, porque às vezes a gente está escutando já pensando na resposta que a gente vai dar para o outro, sem entender Exatamente. primeiro o significado Uhum. daquilo que o outro está me trazendo. É muito importante o que você está trazendo, porque
os índices de divórcio, nesse momento, estão explodindo. Então, quando a gente fala em restaurar relações de forma rápida e profunda com amor, existe 4 passos para isso, que são os 4 pilares da comunicação não violenta. O primeiro é exatamente o que você falou, parar. Sabe aquela história dos 5 segundos? Observar. Para, porque vai vir, o pensamento vai vir, tu não tem como impedir. É como você querer impedir um carro em movimento a mais de 140 por hora. Você não vai impedir, você não vai fazer uma parada brusca. Você não vai parar o teu pensamento. Então deixa ele vir. Mas não entra na história. Então, o primeiro pilar é observar. O que essa situação quer trazer para mim? E tu respira, e dá aqueles 5 segundos, né? Eu paro, dá uns comandos internos, eu volto para a presença, e isso é uma habilidade que pode ser adquirida. A gente não aprendeu a ouvir os nossos sentidos, né? Aqui no Ocidente, a gente não aprendeu a meditar, a gente não aprendeu a respirar. A gente respira pelo pulmão, não pelo diafragma. Então, a gente precisa retornar para os nossos sentidos lá primitivos, que está em todos nós, está disponível em todos nós, só que precisa ter conexão para isso. Então, a presença é fundamental. Parar, vir para a presença, respira lá do abdômen. O que essa experiência quer trazer para mim? Né? Que é daí tu vai para o segundo passo, que é para os sentimentos. E vai rotular. Que sentimento é esse? Eu estou me sentindo frustrada, eu estou me sentindo abusada, eu estou me sentindo amorosa, eu estou me sentindo aberta, eu estou me sentindo fechada. Rotula. Rotula para você não se esquivar do que você está sentindo. Observa. O que essa pessoa está sentindo também? Ela está sentindo remorso, ela está sentindo raiva. A questão aqui não é você ter certeza do que está acontecendo, dizer, não, eu tenho certeza absoluta, porque se a gente não tiver o nome certo, a gente não se convence disso, né, neurologicamente. Então, rotula, dá um nome para o que você está sentindo. Eu estou com raiva, eu estou com remorso, eu tô. Fala, mentaliza o que é. Que aí você vai parar de engolir. Ah, depois eu dou um jeito nisso. Ah, não tô afim de olhar para isso agora. E engole. Problema de tireoide é o quê? Engolir o amargo, né? O que é diabetes? Não ter mais prazer daquilo que está sentindo. Então, quantos problemas fixos a gente tem por ficar aqui, ó, engolindo, né? Então, rotula. Encontre um lugar para o que está sentindo, para daí verificar qual que é o motivo dessa experiência, o que essa experiência quer te trazer, para daí você começar a entrar para o pedido. Para o pedido é, de acordo com a tua necessidade, você vai conseguir se comunicar de forma mais apropriada com a pessoa, né? Você precisa de mais calma, você precisa de segurança, você precisa de ser amada, ser aliviada. Qual que é a tua necessidade disso? Ser aceita? Você precisa de mais amorosidade? Qual que é essa... Sim, a respiração profunda sempre traz para a presença, né, Lu? Sempre. Primeiro passo. Deixa eu citar um exemplo bem típico, né? Tá o casal dirigindo, homem e mulher, ou 2 mulheres, enfim, tá 2 pessoas dirigindo no trânsito, né? E você tá no volante, e a outra pessoa do teu lado. De repente você lá com o GPS te sinalizou um caminho e você entrou pelo outro, enfim, entrou. E outra pessoa do teu lado disse, putz, mas tu entrou no caminho errado. Qual que é o teu primeiro pensamento? Eu não faço nada de certo. Bem que meu pai dizia que eu não presto para nada. Mais uma vez eu dou uma bola fora e começa a se punir. E começa a vir aqueles mártires, porque a gente tem mais de 1.500 pensamentos o tempo todo. A nossa mente é muito acelerada. Então você não vai conseguir evitar isso, mas você vai conseguir dar um bom caminho para esses sentimentos. Para, para. A chave aqui é dar esses 5 segundos para não transformar em química. Aí vem a raiva. Aí quando você vem para a presença, respira.
como seria perguntar para a pessoa, então me mostra do teu jeito. Se eu peguei um caminho diferente, me mostra como pode ser diferente. Já muda a chave, né? Qual que é a tua necessidade? Eu preciso de mais apoio teu? Eu me sinto insegura nesse caminho, eu me sinto insegura nessa estrada, eu me sinto desorientada. Então, há muita necessidade, contar até 10, exatamente, Lu. Há muita necessidade da gente estabelecer a presença, porque humildade e coragem para a gente ter a troca. Senão a gente já começa a ficar com raiva, já começa a ficar com remorso, já começa a trazer todas aquelas sentimentos de criança, né, de infância ferida, que aí não dá mais nada certo. Então, como poderia ser diferente? O Rafa, e também expressar na fala, né? Às vezes a gente expressa com o corpo, fecha a cara, vira de lado, já não quer mais nem olhar para a pessoa que está aqui, para de conversar e não verbaliza exatamente nada. E o quanto uma simples fala, né? Eu estou insegura, eu fiquei perdida, Sim, eu me perdi, nem sei te dizer por quê, mas assim, uma simples fala, o quanto isso pode trazer uma interação bem melhor. Mas em alguns momentos a gente trava nesse sentido. porque há um orgulho ali, há uma arrogância, né? A gente quer estar certo a todo custo, mesmo quando a gente está errado, a última palavra tem que ser a nossa. Então, é libertador quando a gente abre nosso coraçãozinho para estabelecer a troca, para estabelecer conexão. Então, como que eu posso fazer diferente numa situação tão simples, né? Em vez de vir aqueles pensamentos, ele nunca me entende, ele deve estar me achando uma competente, porque é o nosso perfeccionismo. Porque a gente tem que ter a última palavra sempre. A gente tem que provar para a mamãe e para o papai que nós demos certo. Só que essa visão, esse filtro é nosso. Então, tem movimentos muito simples de constelação que a gente faz, que a gente poder olhar para o papai e para a mamãe, através de nós mesmos num espelho e dizer: a vida deu certo. A vida deu certo. Respirando, se conectando, integrando as tuas partes para voltar para a vida adulta, voltar para o hoje, para a conexão, né? Então, quando a gente sai desse sentimento de que tudo que eu faço não é suficiente, tudo que eu faço não vai ser aceito, quando a gente passa por esses filtros de inconstância, de que não vai dar certo, quanto que a gente impede da pessoa também de ser digna de fazer diferente? A gente está impossibilitando de outra pessoa dar uma conexão. Porque se a gente não fala da nossa necessidade, como que a outra pessoa vai ter dignidade de fazer diferente? Aí a gente Uma tem que entrar na mácon. uma Sim, abertura, para outra pessoa também poder dizer o que ela sente. A Ana Flávia está dizendo são as crenças limitantes, né? sim. Uhum, Ou já a construção de uma relação, que é isso, eu não me expresso, o outro não se expressa, não existe abertura nenhuma, ou quando ele já fala alguma coisa, parece que ele está cobrando, que quer me atacar. uhum, Ele, eu digo o outro, né? uhum. Ana Flávia está dizendo, e a gente vive nas desculpas. Que é mais fácil justificar do que dizer sim. Sim, eu estou errada. Sim, como eu posso fazer diferente? Sim, sinto muito. Olha o quanto essas palavras, elas precisam passar por cima de uma arrogância, né? É como se a gente tivesse que ficar na criança, na má consciência, na constelação a gente fala muito isso, da má consciência e boa consciência, né? Boa consciência quando a gente quer ser aceito, quer ser amado a todo custo, porque papai e mamãe não puderam me amar. Então, para eu pertencer, eu preciso dizer sim, amém, né? E se eu falar o que eu sinto e a outra pessoa não aceitar? E se eu falar o que eu estou precisando? Será que eu vou gerar conflito?
E se de repente eu demonstrar o que eu preciso, como que a outra pessoa vai receber? Olha os julgamentos, né? A gente quer tomar conta não só dos nossos sentimentos, mas de como que a outra pessoa vai receber. Então aí é um lugar que mora a frustração, é um lugar que mora um perigo muito grande, porque a gente está querendo só aceitação. E aí não é um bom caminho de estabelecer conexão de jeito nenhum. A gente tem condições de estabelecer as nossas necessidades. Então, eu preciso disso, por exemplo, né? Aquela toalha em cima da cama molhada. Amor, no ambiente que a gente compartilha, eu tenho a necessidade de mais organização para minha paz, para minha tranquilidade. Eu me sinto mais tranquila, eu me sinto mais alegre, eu me sinto mais satisfeita, eu me sinto mais reconhecida. Então, como seria você poder juntar também e me ajudar? Então, olha a possibilidade de troca, né? Em vez de ser na acusação. Tua mãe disse que você não presta para nada. Bem que tua mãe avisou. Então, olha só, isso não é simples. Não é. E a primeira parte você falou o tempo todo, para eu me sentir mais segura, para eu sentir que está mais organizado, eu. Então, eu estou Uhum, falando da minha necessidade, sem fazer as acusações. Bem que sua mãe me disse, ou eu já te uhum, falei um monte de vezes. Né? Eu penso uhum. sempre esse movimento, a gente fala, né? Tem um dedo Nossa. apontando para o outro e tem três apontando para mim. E eu acho que esse é um Uhum, exercício, Rafa, que a gente precisa fazer e alterar esse nosso modo de nos relacionarmos com o outro, uhum, falando em primeiro lugar de mim e não do outro. uhum, uhum, Porque é muito rápido para a gente entrar na questão do julgamento, né, Rafa? Eu percebo muito isso nas muito. relações. Uhum. Para ter uma ideia, quanto a gente entra nos gatilhos mentais com muita velocidade, né? Por exemplo, outro dia eu tirei uma foto profissional e eu não tinha falado pro meu marido. E aí eu mostrei para ele. Foi num dia de noite, né? Eu mandei a primeira foto pro WhatsApp dele e deixei para ver qual comentário eu viria. E não veio nenhum comentário. Cri, 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 ficou mudo. Aí depois eu cutuquei, né? Assim, amor, o que você achou da foto? Você gostou da foto? É, tá se achando, né? Eu, hum. E aí eu respirei. Se fosse ano passado, eu já partiria para cima, né? Se fosse outros tempos, eu já partiria. Assim, ele não me ama, porque né? Já ia começar no mimimi, né? E aí assim, ok, respira. Qual que é a necessidade dele de falar isso, né? Qual que é a informação que ele quer me passar, né? E aí eu consegui canalizar, assim, ok, vim para a presença, vim para o adulto. Me fala, o que que você achou da foto? Ele disse, tu tá muito linda na foto, mas esse é um tipo de foto que nunca se usa num perfil. E em nenhum momento eu falei que eu iria usar aquela foto para um perfil. Bacana. Então, na verdade, ele sentiu ciúmes, ele sentiu insegurança quando viu a foto, sabe? Então, olha quantas vezes a gente entra em histórias que a gente cria sem olhar para a necessidade da pessoa. O que E que ela quer me transmitir com isso? eu diria até uma necessidade de controle, né, Rafa? O Claro, que você vai fazer com essa foto? sim, então, se eu tivesse naquela memória de não me ama, porque não me quer, blá, 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 sabe que a gente geralmente entra com muita facilidade para esse lugar, é muito rápido entrar nesse lugar, é muito fácil. E para se estabelecer a relação, a conexão rápida, é vir para a presença. Isso é no trabalho, é com a mãe, é com o marido, é no qualquer pessoa ao teu redor. O que que o corpo dela quer me mostrar? O que que a fisiologia dela quer me mostrar? A respiração dela quer me mostrar? Sabe? Qual que é o propósito disso que está acontecendo? Às vezes aquela pessoa passa na tua frente e não te cumprimenta porque é pessoal, porque não gosta de mim,
Porque o que está acontecendo? Porque está me ignorando? Bem que a outra pessoa me falou, sabe? O que, Já entra. o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz de errado para o outro me tratar dessa forma? Sempre. Sempre você já se volta para a culpa, para o medo, para a punição, né? E o que seria? De repente, perguntar, ou só observar. Como que a pessoa tá? De repente ela teve um mau dia, de repente aconteceu algo com ela, de repente ela estava num atropelo pessoal. Não é pessoal. Não é pessoal. Nunca vai ser a mãe, nunca vai ser você, nunca vai ser. Os sentimentos são portais que nos mostram lá atrás o que está acontecendo, né? Qual que é a necessidade não atendida disso? Até tem uma tabela de sentimentos que eu gosto muito de trabalhar quando eu faço as mentorias de comunicação, de ressignificação, né? Eu sempre passo uma tabela de sentimentos para as pessoas irem rotulando e escrevendo. Como você se sente? E escreve um diário também. Eu estou me sentindo rancorosa, eu estou me sentindo alegre, como que você está se sentindo? A partir desse momento, eu estou me sentindo bonita, eu estou me sentindo, sabe? Você começa a desabrochar e a olhar para outros lugares que você não tinha costume de fazer antes. São hábitos. Inclusive, nesse momento que a gente está vivendo numa pandemia, é muito importante a gente observar quais são os sentimentos que a gente está acostumado a utilizar nesse momento, porque é um hábito que a gente está adquirindo. São 21 dias para a gente estabelecer um novo hábito. Então, quantas coisas você está fazendo repetitiva hoje que vão fazer parte da tua vida depois desse momento? Então, E a questão de estar em casa agora, todos, né, os membros de uma mesma família, o quanto o outro me mostra sobre mim, né, sobre a minha história, e o quanto eu posso, às vezes, explodir mais facilmente, porque eu estou ao lado de uma pessoa que eu tenho essa liberdade. Então, tem muitos conflitos acontecendo, porque nesse ambiente familiar, com as pessoas que eu estou mais acostumada, mas eu não estava acostumada a ficar tanto tempo junto, próximo, e agora eu tenho uma condição de me expressar, mas nem sempre assertivamente, adequadamente, numa condição não tão agressiva. E aí as coisas vão aflorando, né? Os sentimentos, as emoções vão aparecendo e nem sempre de uma forma mais saudável. eu gosto de citar que tudo aquilo que a gente empurrou para debaixo do tapete, que a gente não queria resolver lá atrás, agora estão assim, ó, inflamadinho, pedindo por atenção. Então, estão culpando muito esse Covid, esse momento. Ok, é um momento que não dá para ignorar, tem muita coisa importante acontecendo, mas para resoluções, para a gente parar para olhar para aquilo que a gente não tinha tempo de olhar antes. Então, se o teu emprego já não estava legal, é nesse momento que eles vão fazer o filtro. Se você estava numa postura de criança que estava esperando só receber, tomar, tomar, quem toma é filho dos pais. Então você estava querendo que a tua empresa fosse teu pai e a tua mãe? Esquece, porque agora é o momento de filtro. Se você estava querendo o relacionamento, só ter um colo de pai e mãe, sem ter troca no relacionamento, tem muita gente que está chamando o Uber e despachando as malas da mulher agora, despachando a mala dos homens. Então, muita gente que agora que está encerrando o relacionamento, ai, porque foi culpa do... Não, gente, não tem nada a ver. Aquilo que já estava inflamado, agora está sendo resolvido. Então, é um momento de limpeza, sim. O Rafa, Tô mas lendo aqui o você... Max. O Max é um aluno meu, foi aluno até o ano passado, e está dizendo, oi, Max. Que bom ter você aqui, mesmo por alguns minutinhos, Max.
Ô, Rafa, mas eu penso o seguinte, até que ponto está sendo resolvido, né? Ou se é um olhar para esses sentimentos, emoções inflamados, porque o quanto, de fato, nós estamos olhando e cuidando de questões, né, de feridas ou situações que já aconteceram lá na minha infância. E se eu não tenho um processo aqui, no primeiro passo, consciência, e depois olhar, cuidar, né, o quanto isso está sendo resolvido, Rafa, ou simplesmente muita coisa está sendo aflorada? Eu vejo que muitas coisas estão sendo afloradas e quem não tem a disponibilidade de assumir qual que é a minha parte disso, qual que é a minha parte dessa experiência, qual que é o propósito disso que está acontecendo. Então, interrompe a troca. Interrompe qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de olhar para aquilo que precisa integrar e cai fora. Então, tem muita gente caindo fora assim, porque tem medo de olhar para a sua parte sombra, para a sua parte que te cabe, e repete padrões, continua repetindo padrões, que com certeza no próximo relacionamento vai ter o mesmo dedo podre sistêmico que se chama, né? O mesmo sentimento de abuso, aí vai continuar a ter cândida de repetição, vai continuar a ter problema de próstata, sabe? Então, o corpo vai continuar falando aquilo que continua empurrando para debaixo do tapete. Foi muito linda uma constelação ontem que eu realizei aqui, online, inclusive, e a cliente, ela disse, ela chegou por um motivo que estava com uma ansiedade muito elevada, né? Resumindo, recém tinha acabado com o marido, só que eles têm uma empresa em conjunto. Então, eles continuavam trabalhando juntos, faziam 4 dias que ela tinha saído de casa, mas continuavam na empresa e ela queria saber como se desligar. E na constelação foi muito claro que ela simplesmente não queria olhar para o homem, só queria olhar para a empresa. Mas por quê? Porque ela foi uma mulher que foi adotada, por uma mãe que foi adotada, e 3 gerações que aonde o homem não pôde ficar. Então, e olha o que é esse ano que a gente está vivendo, no ano 4. É o olhar para o masculino. Olhar para qual que é a força que vem do masculino, o que essas características representam. Olhar para o masculino também é olhar para a nossa força que vem através do pai, do dinheiro, do profissional. Então, muitas faxinas estão sendo realizadas nesse ambiente para olhar para aquilo que não pôde ser incluído, que foi excluído de uma certa forma. E se não é o casal, se não é homem e mulher, a vida não dá sequência. Então, ela estava num processo de olhar para a morte, interrompendo o fluxo, né? E uma comunicação, o que que é? É fluxo. É olhar para as minhas características, para os meus estereótipos masculinos, para os meus estereótipos femininos. E se eu estou sendo muito agressiva, é porque eu estou olhando para o meu lado masculino. O que que o meu lado feminino não quer integrar do meu masculino? O que que minha mãe teve que engolir? Para mim servir é um sacrifício? Para mim servir é me sentir menos? Então, olha o quanto que a gente acaba evitando de ter qualquer tipo de troca, porque a gente está envolvida nos nossos filtros lá atrás. E aí, na constelação, em outros movimentos, a gente olha o porquê que a gente não estabelece conexão. E só vai ter disponibilidade, sim, para olhar quem tiver na postura de adulto. Quem tiver na postura de criança vai continuar seguindo padrões de comportamento. Não tem jeito. Algumas pessoas podem estar até pensando que não é fácil esse processo, esse movimento, né, Rafa? Eu sempre falo que a constelação traz para a gente aquilo que está inconsciente. Aquilo que está consciente, eu vou para um terapeuta, em qualquer processo terapêutico, pode ser uma acupuntura, pode ser uma terapia. Eu falo aquilo que está consciente do meu sofrimento, da minha dor, eu falo. O que não está consciente, eu não consigo acessar. Então, a constelação vai trazer exatamente isso. Então, alguns momentos,
dentro do meu sofrimento, eu vou precisar de ajuda, de um profissional, de um processo. E ficar comigo mesma, em alguns momentos, não vai ser muito fácil para eu acessar esse tipo de informação, que é o que você está dizendo, né? Quantas vezes eu vi lá a relação do meu pai e da minha mãe, eu vi uma submissão, eu vi um sofrimento da mamãe em relação ao papai, eu não pude falar nada, não pude me expressar, e eu vou carregando isso. Então, muitas vezes, na vida adulta, isso está de uma forma inconsciente e está trazendo prejuízos, está trazendo dificuldades na relação com o outro. Sim, exatamente. Porque muitas vezes essa informação ela vem lá na vida intrauterina ainda. Então, o sentimento de rejeição dessa cliente, por exemplo, que eu acabei de citar, ela veio antes mesmo de nascer. Porque ela veio de um lugar onde ela foi abandonada, ela foi para adoção porque o pai dela a largou. Então, se eu olhar para um homem, eu vou ser abandonada. Se eu olhar para um homem, eu vou ser rejeitada. Minha mãe me feriu. Então, olha, mãe, como eu te amo, como eu honro você e continuo trazendo homens que não estão disponíveis para o amor. E essas informações, muitas vezes, a gente não precisa nem viver. A epigenética, ela fala muito disso, né? Essa linha nova da medicina que está trazendo muita comprovação científica de por que a gente não sente muitas vezes um sentimento de rejeição, de abandono, e a gente não viveu aquilo. Mas por que a gente não viveu? Porque às vezes a gente sentiu isso através da nossa mãe, que a gente já era um óvulozinho enquanto ela estava sendo gerada. Então, olha a carga emocional que a gente traz, olha a consciência que a gente traz sem ter experimentado aquela situação. Então, sim, precisa de um aprofundamento que sozinho a gente não alcança. A gente não alcança isso. E para poder se estabelecer uma conexão, precisa sim estar aberta, estar vulnerável. Eu gosto muito de usar essa palavra vulnerabilidade, que é tirar aquelas carapaças, né? A gente costuma falar de uma entrega, né? Você realmente Sim. se permitir acessar esses conteúdos que por um período vai trazer dor, né? Imagina quando essa sua cliente, de alguma forma, acessar essa informação, de que lá na barriga da mãe, na vida intrauterina, houve uma situação como essa, um rompimento na relação, no sentido de, o Bert falava muito que naturalmente existe um fluxo da vida, um fluxo do amor. Quando isso parou de existir é porque houve algum desequilíbrio, houve alguma interrupção. Então, acessar isso, não, naquele momento que você acessa não é fácil, mas depois, no momento que você ganha consciência, a gente fala que é libertador isso. Mas é se permitir esse processo. Está disponível para olhar para o seu lado sombra. Hoje eu falei muito isso com o Nelson Teston, a gente estava conversando sobre o nosso lado sombra, e foi muito lindo. Cada vez que a gente se possibilita, a gente se entrega para olhar para isso. É como cada sentimento que nós engolimos, que a gente não aceita da nosso, é porque a gente não aceita parte da nossa história também, né? Então, olhar para essa batalha nossa, de bom ou ruim, é transformador, porque não existe bom ou ruim. A gente que rotula que um sentimento é negativo, um sentimento é positivo. Todos eles são portais. Todos eles são portais que nos mostram aonde está a dor. Aonde que pode ser diferente. Se eu estou me sentindo com raiva em relação àquela pessoa, por que essa pessoa me incomoda tanto? O que está reverberando nela que eu ainda preciso limpar da minha história? Nossa, mas aquela pessoa é reclamona, né? Meu Deus, que rancorosa. Nossa, que azeda. E o que você está fazendo? Né? Qual que é a tua postura? Por que você está sentindo dessa forma? Né? O que está estimulando aqui que é da sua história? Se aquilo não está curado em você,
Porque você continua atraindo as mesmas pessoas e as mesmas situações para mostrar aonde precisa de uma atenção, né? Então é aquela história, se você precisa desenvolver paciência, se você precisa desenvolver amorosidade, o universo vai te trazer só pessoas simpáticas, queridas, muito jeitosas, ou vai trazer aquelas nervosas do teu lado, né? Então, tu vai receber situação que você precisa desenvolver, que ainda precisa se libertar. E a partir do momento que a gente compreende qual que é o sentimento que eu tenho em relação a isso, eu me sinto irritada, me sinto rancorosa, me sinto... Aonde você está nesse movimento? Para poder, então, falar para outra pessoa a respeito da tua necessidade, ou poder ler qual que é a necessidade da outra pessoa. No ambiente de trabalho, o teu lugar está arrumado, de repente na mesa do lado está aquela zona, mas é um ambiente comum. Qual que é a tua necessidade disso, né? Colega querida, a minha necessidade de no ambiente comum é ter uma organização para eu poder me encontrar mais facilmente, para eu poder ter mais produtividade disso. Em vez de buzinar lá na colega do lado, mas tu viu que relaxada, meu Deus, essa mulher é desorganizada. Vou chegar perto dela e dizer, mas de novo tu é bagunçada, né? Cara, mas sabe? Com apontamento, com julgamento, não há comunicação. Você poderia me ajudar a organizar esse ambiente que é comum para eu poder ter mais produtividade? Eu me sinto mais focada, eu me sinto mais organizada, eu me sinto mais concentrada aonde tem uma organização no ambiente comum. Olha o quanto se desenvolve o vocabulário também, né? E você, quando faz isso, olha como o teu peito abre. Olha como a fisiologia muda a química do teu corpo. Se você reclama, como é que tá os teus ombros? Isso, tem isso. E o clima, né? E o nosso, Sim, o ao redor também, quando eu falo de uma forma mais agressiva, fica algo mais tenso. Quando eu falo de uma forma mais tranquila, amorosa, o clima fica mais leve. uhum, exatamente. E isso se chama fluxo, né? O nosso corpo ele é feito de expansão e retração. Cada vez que eu estabeleço uma troca, eu estou possibilitando abrir, eu estou expandindo. Então, eu estou permitindo circular. E cada vez que eu me fecho, que eu engulo, que eu reclamo, que eu rejeito, eu estou contraindo. E a inflamação no nosso corpo, a contração muscular, as inflamações, elas se estabelecem de que meio? Na contração. Então, olha só o fluxo que é a nossa vida. É muito mais do que só olhar para ti. Evelyn, tá, me conta aí para que tu precisa disso, sabe? Então, é muito mais que isso. Quando a gente quer restaurar relações profundas e com amor, quando a gente fala através do coração, que é a coerência cardíaca, precisa de presença. Desse lugar, somente do centro, a leveza, somente do centro que se tem o zero julgamento. E isso se desenvolve, se desenvolve. A gente consegue ir treinando isso. É aproveitar nesse momento de Covid, nesse momento que você está encapsulado, de uma certa forma, né? Começa a observar isso. Faz um pequeno diário. Faz um pequeno diário, pega qualquer tipo de caneta. Eu faço esse desafio para vocês. Pega um rascunho, coloca na tua bolsa ou no próprio celular, vai lá no teu post-it e faça como você se sente. E começa a descrever 2, 3 vezes por dia. Eu me sinto. Qual que é o propósito dessa experiência? Como que pode ser diferente? Você vai treinando neuroplasticidade. Você vai ensinando uma nova química para o teu corpo. Sai daquele círculo vicioso de reclamação, de luta, de fuga. O ser humano ele é feito para sobreviver, o nosso corpo ele é feito para isso, né? A gente tem a nossa fisiologia feita exatamente para sobreviver. Então, para gastar, para economizar energia, ele vai te jogar para o ambiente que é familiar, mesmo que seja de luta, de fuga, porque aquilo é familiar para ti. Está acostumado a utilizar daquele jeito.
E, Neuroplasticidade é fantástico, sim, é fantástico. e esse exercício é bem interessante porque, além do cognitivo, do que eu estou pensando, né, ou lembranças que eu tenho de outras situações, eu estou, na hora de eu escrever, eu entro em contato com o sentimento, com as emoções. E você falou no começo, vai Sim. nomeando, vai registrando isso. E dia após dia é legal, né, Rafa? Porque passa 3 dias, 5 dias depois, eu posso retomar. Como que eu estava lá no primeiro dia da Uhum, semana? Como que eu estou agora? Quais uhum, situações foram acontecendo? É um exercício bem uhum. interessante porque ajuda muito no processo de consciência. Muito. E é gostoso fazer. É rápido. Se você tem como costume 5 minutinhos, sabe aquela história dos Milagre do Hábito, né? Do livro Milagre do Hábito? É incrível, gente, porque nós somos feitos de hábitos. Sabe aquela criança que você precisa educar? Se você não estabelece alguns nãos na tua vida, você vai ficar sempre naquela zona de conforto, sempre naquele círculo vicioso, mesmo que aquilo seja ruim. É quando você faz algo diferente, quando você faz um pouco de esforço para realizar, aí nesse lugar que os milagres acontecem. Porque você vai estar ensinando coisas novas para o teu cérebro. E é um caminho diferente do trabalho, ou é escovar os dentes com a mão contrária, com a mão diferente, né? Então a gente vai ensinando novas habilidades, que chamam isso de karma, né? Ah, eu nasci com isso, então tem que morrer com isso. Gente, karma significa movimento em sânscrito. Não é ficar parado e engessado, é se movimentar. Karma é movimento. E quando você interrompe isso, aí que você corta o fluxo da vida e corta qualquer tipo de relacionamento. Estão pedindo para salvar a live, Evelyn. Vai ser salva, vai sim, Andréa, vai ser. A Fabiola trouxe uma questão aqui, e quando a gente Uhum. coloca e fundamenta nossas emoções e necessidades para o outro, mas o outro não se importa ou vê valor no que colocamos. Interessante. Aí, o que acontece? A partir do momento que eu começo a mudar a minha forma de me expressar, o outro vai começar a perceber que você está interessado em estabelecer conexão. E quando você começar a olhar para a necessidade da outra pessoa, o que ele quer falar em relação a isso? Ele vai começar também a mudar o comportamento. Ele vai se comunicar diferente. Mas o processo sempre começa com a gente. A minha necessidade de você me olhar nos olhos enquanto eu estou falando com você é para eu observar. Eu me sinto mais segura enquanto eu converso e você me olha nos olhos. Você pode ficar ao meu lado um pouco, de repente, eu gostaria da tua companhia para eu me sentir mais aconchegada. Eu estou com saudades, eu tenho necessidade de mais tempo com você. E aí se E quando... estabelece uma relação madura, né, de pessoas Exatamente. que conseguem fazer essa troca. Porque quando há Uhum. uma tentativa, duas, três, e não existe essa troca, é porque alguém não consegue estabelecer um movimento como esse. E aí a gente fala que está Uhum. lá no lugar da criança, né? Que ou Uhum. faz birra, ou fecha a cara e fala, então agora, né, não vou falar nada. É o lugar da criança. Quando é possível estabelecer uma troca, um olhar, isso que eu estou dizendo, Uhum. olha para mim, aí é uma Uhum. postura, é um lugar de adulto, onde as questões podem ser faladas, Uhum. expressadas, é um outro movimento, não é, Rafa? Sim, e não é do dia para a noite. Não espere da outra pessoa que ela vai ter o mesmo comportamento que o teu. São consciências diferentes. A outra pessoa ela vai fazer de acordo com a consciência que ela tem. Não é que ela é uma pessoa má, mas se você está num relacionamento abusivo, onde a outra pessoa é narcisista, onde ela não dá ouvidos, onde ela não presta atenção, ok, eu estou no lugar do. Que tipo de relacionamento é esse? Ele tá no lugar do meu filho? Ele está sendo meu pai? Eu estou permitindo a ser abusada, ser maltratada porque eu sou masoquista?
Então também é interessante olhar aonde que eu estou bloqueando o amor, aonde que eu não estou permitindo estabelecer um relacionamento. Porque muitas mulheres falam, né? Ah, eu tenho dedo podre sistêmico. Essa cliente que eu constelei foi a mesma coisa. Eu tenho dedo podre sistêmico, só namoro com caras que falam grosso, que me maltrata, dizem que eu sou perfeita para casar e de repente me deixa na mão. O que acontece? O que acontece é uma dinâmica muito linda de você estar fechada para o amor. Será que você realmente está disponível? Não é o outro. Qual que é a minha parte disso? Aonde que eu posso fazer diferente em relação a isso? Quando é que eu Né? posso sair do controle, do lugar de importância? Eu posso Tem um ir para a livro que simplicidade. Isso. tem um livro bem gostoso também para ler, que é aquele As Cinco Linguagens do Amor, porque muitas vezes a pessoa ela tá demonstrando do jeito dela, de repente para outra pessoa demonstrar o que sente é através do servir, ela vai e faz um café para ti, ou através do tempo, ela passa um tempo do teu lado, ou através de palavras. E para você receber amor é só através de presente. Ou para você receber amor é só através de palavras de aceitação. Ou para você se sentir amada é só através da pessoa passar um tempo com você. E se vocês dois não sabem qual que é a forma, qual que é a linguagem do amor da outra pessoa, nunca vai ser suficiente. Também tem isso. É importante olhar qual que é a forma que a pessoa está demonstrando os sentimentos dela para mim. Será que eu estou conseguindo observar a comunicação dela? Às vezes é num gesto que ela está fazendo e você está aqui na criança ferida e está cega, está num amor cego que não consegue estabelecer a troca. E aí vai ser sempre insuficiente. E eu escuto assim, mas ele não pede desculpa, ou ela, né? Não pede desculpa. Então tem a necessidade de um comportamento específico, né? Você está falando de linguagens diferentes. Às vezes é um pequeno gesto que o outro está dizendo: eu estou aqui pertinho de você, eu vejo você, eu tenho amor por Sim, você. E às vezes são gestos muito simples. sim. Para muitas pessoas falar é demonstrar a vulnerabilidade, é demonstrar os sentimentos causador. Tem algo muito grande ali para ser trabalhado, né? Para muitas pessoas estabelece um bloqueio ali mesmo. Então, de repente, para ela falar eu sinto muito, me perdoe, é doloroso demais. Mas de repente ele vai lá e demonstra através de um ato, como você falou agora, né? Demonstra através de outra forma. Então, compreender essa dinâmica também é muito importante. Rafa, que conversa maravilhosa. Nós estamos chegando nos nossos últimos 2 minutos de live. Voou, gente! É sempre muito gostoso receber esse tipo de informação, de conhecimento, experiência, né, das pessoas que eu tenho feito as lives. Está sendo realmente uma troca muito rica. Agradeço você e gostaria que você dissesse um pouquinho a forma de até acessar o teu livro, né, que é um conteúdo aí maravilhoso. Eu confesso que durante toda a nossa conversa eu fui sentindo como é leve quando entra a simplicidade, quando entra a aceitação. Fica leve, né, Rafa? Fica leve. É um grande presente estar aqui contigo, um grande presente conhecer mais do teu trabalho também. Gente, isso é um presente do Covid, da quantidade de pessoas que a gente está se conectando, porque quando que a gente poderia imaginar tantas coisas boas acontecendo também, né? Fica a dica para cada um. A respeito do livro, desculpa, só para complementar antes que caia a conexão. No meu link, na BIOS, Rafaela Baltzeira, underline instrutora, tem a informação do livro, tá? Como é um livro digital, ele tem vários exercícios sistêmicos também de ressignificação que está lá no livro. E que pena, né, Tati? A gente vai fazer mais, né? Tá bem Vamos, gostoso com mesmo conversar. certeza. Estão aqui nos últimos segundinhos. Olha, um beijo Sim, grande, Rafa. Gratidão beijo grande, imensa. Evelyn.
E nós vamos disponibilizar na bio